Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom família, o assunto do vídeo de hoje vai ser a Libra, tá? Já que esse assunto tem causado muita polêmica, tem dado pano pra manga e devido a isso eu quero trazer a perspectiva de todos os clubes, perfeito? Então, primeiramente já gostaria de agradecer aí a Flamengo TV por ter disponibilizado aí o assunto aí para nós debater, pra gente analisar, refletir sobre. Tá bom? Lembrando, né, todos os direitos de imagem são da Flamengo TV, né? O objetivo vai ser a gente analisar o que eles estão passando aqui, discutir, refletir sobre e ver ali as perspectivas de cada clube, tá? Se você não é flamenguista, eu aconselho você a assistir o vídeo todo, porque ele vai te dar ali um panorama amplo, né? O que o Flamengo está alegando, o que os outros clubes estão alegando. Bom família, sem mais delongas, bora pro vídeo, beleza? Mais uma vez estamos aqui numa sessão não deliberativa, a pedido do Conselho Diretor, convidamos os senhores para estar aqui presentes, para ouvir a explanação do presidente do Conselho Diretor, um assunto que é de interesse de todos, e eu já aproveito aqui para agradecer ao BAP e a todo o Conselho Diretor por estarem aqui, né, falando de assuntos dessa relevância. Então, sem me alongar demais, eu já passo a palavra para o presidente. Boa noite a todos, saudações rubro-negras. Como a gente tem feito ao longo de todo esse ano, assuntos que são de natureza material e que a gente entende devam ser divididos com os senhores, nós estamos trazendo aqui informações hoje, especialmente sobre esse imbróglio que a gente está tendo com a Libra. A gente já contou para vocês um pouco da história disso lá atrás. Nós vamos agora explicar o que uma porção de especialistas que não entendem do assunto tem falado nessa última semana. Então, nós vamos prestar esclarecimentos para vocês em primeira mão. Então, o Flamengo foi convidado para ser o fermento do bolo de casamento dos amigos da Libra. Mas depois de pronto, a gente não foi convidado para comer esse bolo. É tão simples quanto isso. E a gente vai, ao longo da exposição aqui, detalhar isso para vocês. Alguns clubes posam de bonzinhos e generosos, quando, na verdade, eles não perderam absolutamente nada de relevante em termos financeiros. Então, alguns clubes não tiveram perda do que havia antes e do que foi celebrado agora. Por isso, eles falam em generosidade do Flamengo. Eles não abriram mão de nada. Então, houve apenas uma atuação conjunta para reduzir o dinheiro e a força do Flamengo com a concordância da gestão anterior. É isso. É isso. Esse é o pano de fundo da discussão. Se não, vejamos. Nós sempre pensamos como a gente deveria explicar para quem não entende qual é o conceito mais amplo de audiência que devia haver. Então é o seguinte, em fevereiro desse ano, a Brasil Penos fez uma pesquisa e ela disse que 24,5% do Brasil torce para o Flamengo. E ela faz uma segunda pergunta dizendo, a primeira pergunta, você torce para algum clube? E quando você tira o percentual de brasileiros que não torcem para nenhum clube ou não declaram torcer para algum clube, a gente tem 29,7% da torcida de quem diz que torce para algum clube. É basicamente de cada 3, um diz que torce para o Flamengo. Família, é um percentual bem relevante aí, né? Praticamente 30% aí de todo mundo que acompanha futebol é flamenguista. Então, é um percentual bem grande, levando em consideração todo aquele vídeo que eles fizeram, né, da nação, lá na ONU, de ter mais de 45 milhões de flamenguistas. Então, é um percentual grande mesmo. Há 10 anos atrás era de cada 4, um torcia. A gente acredita que a nossa torcida cresceu nesses últimos 10 anos, então tem essa variação. O Globo fez uma pesquisa em julho desse ano, e na pesquisa deu que 21,2% dos brasileiros, menos do que a da Brasil Penos, torceria para o Flamengo. Mas, no entanto, 28,3% de todo mundo que diz torcer para algum clube, torce para o Flamengo. Se a gente usar uma média das duas, a gente chega à conclusão de que quem torce para algum clube, 29% torce para o Flamengo. Vou perguntar para os senhores,
Alguém que não torce para algum clube assistiria algum jogo de algum time de futebol no Brasil? Acho que não, né? Só assiste televisão quem torce para algum clube. Então, o número do Flamengo, sem entrar em detalhes técnicos, é de 29%. Levando esse ponto em consideração, né, eu tenho amigos que não acompanham futebol e nunca vi eles assistindo, de fato, futebol. Então, é um ponto interessante. Então, isto posto, nós somos os maiores em redes sociais. Nós somos os maiores em público médio. Nós somos os maiores em rendas quando jogamos na casa de nossos adversários. E muitos cobram mais dos nossos torcedores do que dos próprios torcedores. Somos cumpridores de todas as nossas obrigações legais, comerciais, trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. Praticamos o que há de melhor em termos de fair play financeiro no mundo. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro e estão jogando em gramado sintético. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Nós perdemos R$500 bilhão num período de 5 anos de negociações, como já foi dito para os senhores, e na nova dotação nós não somos nem de perto os maiores em receitas. A gente hoje parte de 200 milhões ano. Era 300, caiu para 200. Por quê? Muita gente pergunta disso, né? A gente acreditou em algo que seria maior para a formação de uma liga, e eu diria que o Flamengo foi ingênuo ou foi enganado, porque jamais houve uma única conversa em todas as reuniões que eu tive na Libra até hoje. Não se discutiu nem um minuto sobre o futuro do futebol brasileiro, sobre a formação de uma liga ou sobre como que a gente tocaria um campeonato. Em nenhuma das reuniões. Talvez possam ter havido outras reuniões das quais eu não participei, uma reunião oficial, em nenhuma delas foi discutido esse futuro. A gente lê na mídia toda hora alguém falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o plano é da liga, o Flamengo não apoia uma nova liga. O Flamengo sempre apoiou uma nova liga. Não houve um único minuto de discussão dentro da Libra sobre esse assunto. Na Liga Forte houve, e há muito. E a gente sabe, porque conversamos com alguns integrantes da Liga Forte, inclusive com o maior investidor, com quem, em 2 ocasiões, em jantares diferentes, nós falamos sobre o que seria uma liga conceitualmente falando no Brasil. Mas na Libra nunca houve. Outra razão, por que a gente tenha caído tanto dinheiro, é porque quem negociou pelo Flamengo não entendia de direito de transmissão, nem tinha visão futura sobre o mercado. A gente acreditou que mesmo após a gente ter concordado em dividir 70% do dinheiro em acordos, que uma parte era 40% dividido igualitariamente, e 30% com o risco de classificação, porque antes, se o Flamengo fosse campeão ou último lugar no Brasileiro, ele ganhava a mesma coisa. Então, na hora que o Flamengo abre mão e se coloca como, dependendo da classificação dele no Brasileiro, também teve um dinheiro que o Flamengo deixou na mesa aí. O que restou? Restaram os 30%, onde essa audiência que eu estou dizendo para os senhores deveria ter sido reconhecida. Esse era exatamente o pedaço onde a relevância do Flamengo e de cada clube devia ser reconhecida, exatamente tal e qual deve ser. E não foi isso que aconteceu. Tentaram criar critérios para esses 30% que davam outro redutor para o Flamengo. E aí começa a discussão toda que a gente vai explicar aqui. Outra razão disso ter acontecido é que a Liga Forte foi mais competente em entender o mercado, em negociar de forma moderna e reconhecer o tamanho e relevância do Corinthians, que nessas contas todas ganha 230 milhões. É a primeira vez, fruto dessa negociação, que o Corinthians ganha mais dinheiro que o Flamengo. Eles reconheceram o tamanho do Corinthians, coisa que os companheiros do Flamengo, os outros clubes na Libra, jamais reconheceram. Nem nesses 30%, ok? Que fique claro isso. Então, se a gente pegasse um critério de audiência dos 20 clubes que estão entre Libra e Liga Forte, 45% da audiência do país está na Liga Forte, mas eles ficaram com 55% do dinheiro do bolo total. Então, analogamente, 55% de audiência que estaria na Libra ficaram com 45% do dinheiro total. O valor total do dinheiro que foi arrecadado
somando Libra com Liga Forte, dá 2,9 bilhões de reais. Todo mundo acompanhando 2,9 bilhões de reais. Conta de padeiro. Se o Flamengo é 29% da audiência do Brasil, da torcida do Brasil, partindo do princípio que quem assiste é quem gosta de futebol, e que no número dessa magnitude, 29% de quem assiste devia ser Flamengo, a gente devia ficar com 841 milhões de reais ano. Vou repetir para os senhores, 841 milhões de reais ano. Isso se levar em consideração, eu acredito, né? Pelo menos vamos ver aqui, né, o BAP falando, que seja TV aberta, Premiere, né, Sport TV, enfim, né, que esteja englobado tudo. Né? Não acredito que seja esse valor apenas ali nos canais pagos, né? Aí vem a falácia de que com a nova lei do mandante, você devia pegar a audiência considerada sendo 50-50. É mais ou menos como se fosse assim. O Marcelo falou numa reunião que Flamengo e Juventude, a métrica é que 50% de quem está assistindo é rubro-negro e 50% é Juventude. E Juventude e Flamengo é 50-50. Alguém acredita num número desse? É uma tolice, certo? Mas ainda que fosse isso, ainda que essa visão míope de medida fosse adequada, o Flamengo deveria ganhar metade disso. Ou seja, o Flamengo devia ganhar 420,5 milhões. Certo? Esse que é o número. Se o Flamengo está ganhando 200, nós estamos perdendo, na minha opinião, né? A diferença entre 841 e os 200 da gente. Se você olhar por esse critério, que eu julgo absolutamente inadequado de falar de que a lei do mandante é que é responsável por isso, como se ela tivesse alguma influência para quem cada um torce, a gente deveria receber 420 milhões. Então, é muito simples de entender qual foi o único clube que perdeu dinheiro realmente nessa divisão de bolo do Brasil. Isso é matemático, isso não tem nada a ver com narrativa, isso é o que é. Ok? Bom, isto posto, nós vamos passar aqui hoje, para vocês, a seguinte agenda aqui. Nós vamos fazer um resumo dos fatos apresentados na reunião do COD 29/4, muito rápido. Nós vamos falar sobre a controvérsia sobre o rateio da despesa de audiência, aí entrando no detalhe. E nós vamos falar um pouco sobre os dados e fatos do litígio. Nós vamos dividir com os senhores uma sequência de fatos, e os senhores vão avaliar e vão julgar se o Flamengo foi destemperado, se o Flamengo de alguma maneira foi incorreto com alguém, se o Flamengo foi impaciente, se o Flamengo foi intolerante, mediante a apresentação dos fatos. Então, vamos passar a primeira parte aqui? Vamos lá. Bom, família, né? Basicamente o BAP trouxe um preâmbulo, né, para deixar aí todo mundo que está assistindo mais situado sobre o que é a discussão, né, sobre o que é esse conselho deliberativo aí que o Flamengo fez, para a gente entender mais ou menos sobre o que é. Agora, pelo que a gente pode perceber, é que eles vão entrar ali nos meandros, né, estatutários, o que é a Libra e tudo mais. Então vamos acompanhar aí, ver como é que vai ficar toda essa parte e tentar entender melhor o que de fato aqui o Flamengo está alegando e o que de fato é plausível, né, tem que ser aceito, e o que deixa margem aí para discussão, né, deixa brechas aí para a gente discutir. Só para relembrar o que foi discutido com vocês, ok? Qual era o objetivo principal da Liga antes da gente assinar um acordo com a Libra? Melhoria do produto futebol, geração de crescimento de receitas de transmissão e comerciais para todos os clubes, com preservação e salvaguardas dos direitos conquistados pelos clubes no contrato com a Globo, que terminaria em 31 de dezembro de 24. A premissa para a adesão do Flamengo, discutida e aprovada pelos senhores, qual seria? Que fosse implementada uma verdadeira agenda de transformação no futebol brasileiro, que o Flamengo não fosse prejudicado em uma fase de transição, tá certo, de modelos comerciais, e que existissem salvaguardas para a preservação dos direitos conquistados do clube. Essas eram as premissas que os senhores aprovaram. Para que as premissas estabelecidas pelo COD fossem cumpridas, o Flamengo tinha que defender a inclusão no Estatuto da Libra de duas regras fundamentais
para preservar nossos interesses. O direito de veto, votação unânime, que aconteceu, tá certo? Isso foi implementado. E um período de transição de 5 anos, que era neste novo contrato, em que seria assegurados aos clubes receber, no mínimo, a sua receita auferida na temporada de 2023, corrigida pelo IPCA. Isso foi que os senhores aprovaram. Não foi o que foi acordado e assinado pelo Flamengo a posteriori, mas isso foi o que os senhores aprovaram. Isso foi o limite do escopo de autonomia que os senhores deram a quem estava negociando pelo Flamengo. O direito de veto, como eu falei, foi implementado. O período de transição não foi implementado. Isso teria assegurado ao clube uma receita de 321 milhões em 2025, que era o número de 24, corrigido pelo IPCA. Como o Flamengo não fez se valer deste direito, nós perdemos essa possibilidade. Aqui é o seguinte, esse é um documento preparado pela Ernst & Young, que foi apresentado em uma reunião de conselho no Fluminense, onde mostrava o dinheiro de 2024 dos clubes e o que a fórmula da Liga Forte, por um lado, e da Libra, do outro, traria de dinheiro. O quadro da esquerda apresenta o Flamengo como 274 milhões. O que eles nunca souberam é que havia 20 milhões de bônus e de pagamento que a Globo dava para a gente por ano e que não estava na conta. E eles não poderiam colocar alguma coisa que era um contrato protegido por confidencialidade que o Flamengo tinha. Então o número do Flamengo, na verdade, era 294. Mas vejam, o Palmeiras era 161, o São Paulo era 127, o Grêmio era 135 e assim por diante. O Fluminense apresentou, em uma reunião de conselho deles, um número que eles devem saber quanto eles vão ganhar, 25, certo? O Fluminense na Liga Forte vai ganhar por ano 194 milhões. Eles achavam que o Flamengo ia ganhar 217. Porque no número do Flamengo, eles botaram 13 milhões que havia de adiantamento que o Flamengo recebeu em 24. Tá certo? Mas vejam, se você tirar aquele dinheiro, e o número da gente hoje é perto de 200, Flamengo na Libra vai ganhar a mesma coisa que o Fluminense na Liga Forte. Botafogo vai ganhar perto também do Flamengo. Vasco também vai ganhar perto do Flamengo. O Palmeiras ganha um pouco mais do que ele ganhava anteriormente. É fácil ser generoso, né, e socialista com o dinheiro dos outros, certo? Então está aqui, ó, estão ganhando. Por isso é que eles não estão reclamando. São Paulo está ganhando menos, mas também está ganhando 40 milhões ali. E os outros estão ganhando. Então é o seguinte, o Flamengo é o malvadão nesse cenário aqui? É isso que estão... Família, pelos números aqui dá até para entender, porque de fato ali, se a gente pegar e analisar, né, 2024, que está aqui, e 2025, que está aqui ao lado, né, a arrecadação aí que teve mais perda, né, tô quase falando o nome de peixe aqui, perca, né, foi o Flamengo. 274 para 217, teve os 13 milhões ali que o BAP comentou que foi adiantado, então 204, né? O Fluminense já não está mais, deixa eu ver aqui, né, de 93 para 194, né? Olhando aqui só os gráficos, né, gente? O Botafogo 125, 190, ganhando bem, 109 o Vasco, 189 agora. Palmeiras 179, ganhava 161, então aumentou um pouquinho a coisa ali, quase 20 milhões. O São Paulo 167 atualmente, e antes era 127. Botafogo a gente já falou, o Grêmio aqui 135 e agora 127, né? O Grêmio também está perdendo dinheiro nisso, né? Tá pouquinho, mas tá, 8 milhões ali. O Palmeiras a gente já falou, o Atlético Mineiro ganhava 98 e agora está ganhando 133 milhões. Se a gente for comparar aí, o Flamengo e o Grêmio são os que estão perdendo. Aí, e os outros clubes aí estão ganhando, né, com essa transição aí. Estão tentando vender para todo mundo que o Flamengo é o malvadão. O Flamengo abre mão de 500 milhões, meio bilhão de reais em 5 anos,
E quando ele briga pelo pedaço dos 30%, que equivalem a mais ou menos 30 milhões, os senhores vão ver aqui, ao invés de perder 100 milhões, nós aceitamos perder só 70 milhões. Nós somos muito malvados, não? Muito malvados. Então, este é o cenário real da vida como ela é. Agora nós vamos, a partir de agora, detalhar para vocês como foi a nossa relação com a Libra, tá certo? E o que ensejou a nossa ação na Justiça. Com isso eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Marcelo. Muito obrigado. Você vai passar aí ou eu passo aqui? Bom, primeiramente, boa noite a todas as senhoras e senhores presentes. Eu gostaria de dizer que nós agora vamos fazer uma exposição sobre a controvérsia do rateio da verba de audiência, que é apenas, como o presidente BAP demonstrou, 30% do valor total da remuneração fixa, que gira em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nesta apresentação, nós vamos nos basear em fatos que foram colhidos em apresentações preparadas pela Matos Projects, que é a empresa contratada pela Libra para gerenciar o contrato Globo e elaborar cálculos os mais diversos, e também numa apresentação da Ernst Young sobre as receitas auferidas por todos os clubes em 2024. Nós não vamos aqui ficar tecendo comentários subjetivos que têm sido veiculadas em várias redes. Não vamos fazer isso. O Flamengo até agora adotou uma postura absolutamente ética e transparente. Sempre se comunicou ao público através de notas oficiais. O presidente do Flamengo não emitiu nenhum pronunciamento. Por quê? Porque não cabe. Nós temos um processo correndo na Justiça, como vai ser demonstrado, e nós estamos aqui serenamente aguardando a decisão final da Justiça. Que seja ela qual for, será respeitada pelo Flamengo, mas o Flamengo seguirá na busca dos seus direitos. Então, isto posto, eu queria começar aqui a apresentação mostrando para todos vocês. Lembre-se, o presidente explicou, o Estatuto tem o direito de veto. Eu queria que vocês soubessem o que diz o Estatuto sobre direito de veto e os critérios de repartição de receita. Então, o direito de veto, como está expresso no Estatuto, ele prevê que qualquer alteração nos critérios de rateio precisa ser aprovado por unanimidade. Mas como é que ele escreve isso? Qualquer alteração do anexo 1. Por que anexo 1? Eu vou mostrar o anexo 1 para vocês. É porque no anexo 1 que estão descritos de forma, em parte pormenorizada, de forma, em parte, um pouco confusa, os critérios de rateio. Vamos para a próxima. Eu queria, antes de fazer a próxima tela, aí. Eu queria, antes de adentrar aqui o comentário da próxima tela, dizer que esse critério de unanimidade, ele é, inclusive, reconhecido pela presidente do Palmeiras, numa notícia que foi veiculada em redes sociais ontem, onde ela diz, realmente existe a unanimidade. A gente precisa mudar isso. Mas o fato é, existe a unanimidade. E o que é que esse poder de veto diz? Se qualquer alteração do anexo 1 for levada à votação, ou tem votação unânime, ou então não muda nada. Existem disposições no Estatuto que são claríssimas sobre como e em que momento esse direito de unanimidade tem que ser levado à votação e exercido. O Estatuto também prevê o período de transição. E esse período de transição, ao qual o presidente se referiu, é aquele que dá direito a qualquer clube de receber em 25, no mínimo, a remuneração de 23 corrigida pelo IPCA. E o que é que a gente encontra quando a gente começa a adentrar o âmago da discussão? Próxima tela. Esse é o anexo 1. Como vocês todos podem notar, ele estabelece premissas para...
vai ser difícil a gente conseguir ler, né, família? Vai ser difícil aqui, tá bem apertadinho, né? Mas daí dá pra gente pausar e ler aqui, mas não vou fazer isso, é claro, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo. Entretanto, né, se vocês quiserem pausar aí, ler certinho o que tá falando nesse anexo 1, vale a pena com certeza. Para a alocação das receitas futuras. Primeira premissa: 40% divididos em partes iguais. Há alguma dúvida quanto a isso? Não. Eu pego 40% de 1 bilhão e caquerada e divido pelos nove clubes da Libra que estão disputando a Série A. Segundo componente do rateio das verbas: 30% de acordo com a performance de cada clube ao final do campeonato. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Acho que não é. É bem cristalino. O clube que ficar em terceiro lugar vai receber o percentual de 8,6% de 30% da verba de 1 bilhão e 300. Ponto final. Não há menor discussão, não há menor dúvida. Critérios cristalinos e uma simples conta aritmética, você pode aferir o quanto cada clube vai receber. Entramos no critério dos 30% vinculados à audiência. É importante a gente dizer aqui o seguinte: ao longo da história da Libra, nós tivemos 5 versões do Estatuto. Esta é a última versão. Esta é a versão aprovada em setembro de 24 e que vigora para o rateio das verbas do contrato Globo. Então, vamos tentar aqui entender como é que essa regra da audiência funciona. É interessante a gente notar que começa aqui explicitando algumas premissas e depois ela vem para a regra. A regra é essa parte final aqui. Então, quais são as premissas? Eu vou ler. 30% vinculado à audiência, calculado de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube, associado sobre o total dos clubes associados da Série A, por plataforma de transmissão ou streaming. E aqui vem um detalhe fundamental, que vai ser muito indicado e muito explorado durante a apresentação. Esses percentuais seriam aferidos de acordo com esta fórmula aqui, depois de você aferir o percentual de cada clube, nós não vamos adentrar o mérito se o critério de dividir por 2 é justo ou não. Esse não é o ponto. O ponto é explicar o que está em debate. Nós não estamos contestando que esse anexo 1 tenha sido aprovado pelo Flamengo em setembro de 24, como muitas notícias divulgadas nas redes sociais insinuam de forma maliciosa e mentirosa. Então, o que diz aqui? Eu apuro, de acordo com essa fórmula que divide por 2, o percentual de cada clube. E depois eu tenho que fazer o quê? Ponderá-la, como está escrito aqui, pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming. E como é que a gente pondera? A gente tem que pegar a plataforma aberta e saber quanto o comprador de direitos pagou pelos direitos de exibição em plataforma aberta. Depois, a gente tem que saber quanto o comprador dos direitos pagou pela exibição em plataforma paga. E com o mesmo racional, nesse chamado Direct to Consumer, que nada mais é o nosso famoso pay-per-view que existe desde 1997. O mais antigo, crível e indiscutível critério de audiência que existe no Brasil. Por quê? Se temos 29% da torcida brasileira assistindo a jogos do Flamengo, esse percentual se reflete em quem compra o pay-per-view. Quem é que tira dinheiro do bolso para assistir o clube adversário? A gente primeiro assiste o nosso, depois a gente pode até secar o do outro. E só para os senhores e as senhoras guardarem na cabeça, o percentual... Eu ia falar justamente isso, os que estão secando o clube adversário. Mas, de fato, né, você vai assinar para assistir o seu clube do coração e depois você seca os outros.
né? Pelo menos eu faço isso, né? De vendas que o Flamengo representa no bolo de pay-per-view é 37,8%. O segundo clube, apenas para a base de comparação, o Corinthians tem 13%. Então, esta fórmula, a gente consegue calcular o percentual de cada clube, mas tem muita discussão, não vamos adentrá-la. Mas para ponderar, a gente precisa destas informações. E estas informações inexistem. Elas inexistem porque a Globo pagou um preço fechado por todos os direitos de transmissão. E o contrato reza o seguinte, eu vou citar de memória, porque já li isso tantas vezes. A Globo está pagando pela cessão dos direitos de transmissão em televisão aberta, em televisão fechada, em pay-per-view, por streaming, por VOD, SVOD, telefonia móvel e tudo mais que a gente possa pensar que existe, o preço bruto de 1 bilhão e 300. Em nenhuma parte do contrato assinado está explicitado o quanto a Globo está pagando por cada plataforma. Portanto, como aplicar uma fórmula que está incompleta? Só existe um modo. Acho que a Globo passou a perna de todos os clubes aí. Basicamente, se ir na feira e comprar 3 por 10, né? Vai dividir em várias plataformas ali, mas juntou tudo, eu pago tudo isso e você me dá um desconto, sem a parte de ela falar, ó, você tá me dando um desconto. Aí é complicado. É complementá-la. Mas nós vamos voltar a esse ponto um pouco mais à frente. Podia mostrar a próxima tela? Eu já falei aqui, mas não custa afirmar que é falsa esta afirmação de que o Flamengo não teria aprovado a nova redação do anexo 1, que as senhoras e os senhores acabaram de ver em setembro de 24. É falsa, é fake. O que é verdade é que o Flamengo jamais alegou isso e reconhece que aprovou essa alteração estatutária. Isto não está sob discussão. O que nós discutimos é que a fórmula é incompleta. Eu começo a repisar aqui o tema que vocês irão ver em várias telas. Vamos para a próxima. Nas discussões com a Libra, esse é o outro fato marcante que nunca é dito nas matérias. O que nós sempre afirmamos, desde fevereiro deste ano até o presente momento, em todas as reuniões da Libra, em todas as assembleias da Libra, afirmamos o quê? Que a fórmula de rateio dos 30% é incompleta. E ela é incompleta pelo motivo que eu expliquei para vocês há pouco. Porque o contrato firmado com a Globo não discrimina o valor pago pela compra dos direitos de transmissão para exibição nas plataformas aberta, paga e direto do consumer, como previsto na regra do anexo 1, que é a Bíblia de convivência de todos os associados da Globo, o seu estatuto. Bom, família, claramente é uma contradição, né? No anexo deveria ter e na hora que foi assinado não tinha. Ou, né, os presidentes da época que pegaram e assinaram esse contrato não leram direito ou foram passados para trás, porque não é possível, né? Claramente a gente está vendo ali, né, uma contradição dentro do estatuto ali, e isso é um problema, né? Se não tem nada ali dividindo, né, tanto é da TV aberta, tanto é do pay-per-view, né, dos canais fechados, como é que vai fazer isso? Como é que vai alegar, tanto tem que ser meu, tanto tem que ser de tal clube? Não tem como, fica complicado mesmo. Se esse número não existe, ela vai ter que ser, ninguém em sã consciência vai conseguir ponderar critérios de audiência aferidos com o pagamento feito pelo direito de transmissão em cada plataforma. Nem o Flamengo, nem nenhum clube da Libra. E eu acredito que somente, talvez, se Jesus Cristo voltasse à Terra, teria condições de resolver esse problema. Próxima tela. Muito bem. Lembrando, ela é incompleta. Em letras garrafais. Por que ela é incompleta? Isso aqui dá para calcular.
A gente pode concordar ou pode discordar, mas dá para calcular. Mas como eu pondero se não existem valores aqui? Impossível. Próxima tela, por favor. Aqui a gente está mostrando de uma forma diferente os critérios de rateio do anexo 1. 40% distribuição igualitária, divide pelos 9 clubes que neste ano disputam a Série A e que integram a Libra, 30% colocação no campeonato, e aqui a gente tem 30% da remuneração de acordo com a audiência a ser aferida conforme critério estabelecido no anexo 1 do Estatuto. O problema que eu já mostrei mas como? Que fórmula é essa que eu vou calcular se eu não tenho os elementos fundamentais para poder aferir o quanto foi pago por cada plataforma de transmissão? Então, essa fórmula é incompleta. Guardem essa expressão. O Flamengo alega que a fórmula de 30% da remuneração fixa prevista no Estatuto da Libra, no anexo 1, que foi aprovada inclusive por ele e por todos os clubes, como? Por unanimidade, como determina o Estatuto, porque a alteração do anexo 1 é só por unanimidade. Então, é óbvio que o Flamengo aprovou, porque se não tivesse aprovado, não estaria em vigor. Outra maldade das insinuações malévolas de que o Flamengo nega que tenha aprovado essa alteração do Estatuto do anexo 1. Vamos lá. Marcelo, tem que colocar o teu microfone, eu acho que está dando problema para quem está vendo remotamente. Maurício. Alô? Oi. Oi? Foi? Beleza. Próxima tela, por favor. Bom, aí vem a próxima pergunta. Mas, Marcelo, você tem certeza que essa fórmula é incompleta? Será que a gente não pode substituir alguma coisa? Não, não podemos substituir. E a prova inconteste de que essa fórmula é incompleta é que na primeira reunião que nós tivemos com a Matos Projects, que é a empresa contratada pela Libra, como eu já disse anteriormente, para gerenciar o contrato com a Globo e definir os critérios de rateio, ela, na primeira reunião conosco, apresentou 5 cenários diferentes para complementar aquela lacuna da fórmula incompleta. E que cenários são esses? Né? Por favor. Aqui estão os cenários. Certo, família. Né? O que a gente pode ver é que o principal problema está nessa fórmula incompleta, né? E devido a isso, alguns clubes acabam perdendo dinheiro. No caso, seria o Flamengo e o Grêmio aí. Né? Interessante o Grêmio não estar se manifestando, eu não vi nada sobre. Né? Sei que é pouco dinheiro, mas mesmo assim 8 milhões é 8 milhões. Né? Bom, vamos ver. Né? Tem a empresa aí contratada, ela trouxe as fórmulas, vamos ver aí o que ela vai dar como solução aí desse problema. Né? E pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Vai fortalecer demais. E comenta aí, né? Comenta aí o que você acha, o que você não acha. Vamos discutir, vamos debater sobre, que é importantíssimo. Né? Isso, para não deixar isso passar em branco. Olhem que interessante. Primeira reunião com a Libra, me apresentam isso. Eu pergunto, mas escuta, então vocês concordam que aquela fórmula do anexo 1 é incompleta, né? Porque se vocês estão aqui fazendo conjecturas, assumindo premissas e adotando números de supostos valores que poderiam ter sido definidos ou pagos pela cessão de direitos em cada plataforma de mídia, vocês estão reconhecendo que essa fórmula tem que ser completada. E aí vale uma advertência. Se ela tem que ser completada, completar é modificar. E modificar anexo 1 é alterar o estatuto. Aliás, esse propósito, Marcos Sena, que está aqui na minha frente, que tem esse conhecimento tanto quanto eu, de todos esses detalhes, a gente trabalha em equipe, todos nós aqui, numa reunião, já lá nos idos de maio, se não me falha a memória, início de maio, com a Matos Projects, a gente faz essa colocação de uma forma peremptória. Olha, gente, não tem saída, a fórmula é incompleta. Ou todo mundo senta em volta de uma mesa e consensa
uma fórmula para se fazer uma complementação dessa regra do anexo 1 para se fazer o rateio, ou então isso vai parar na justiça. E aí é o primeiro momento que eles dizem, mas não precisa isso. Nós estamos conversando, sim, mas a gente está conversando sem solução nenhuma. Então a gente precisa ter solução. Mas vamos para essa composição aqui, eu gostaria de analisar com vocês. Aqui, a primeira coisa, esse é um documento da Matos Project, está aqui, ó, MP. Não foi o Flamengo que escreveu, não foi ninguém. Eles apresentaram para nós. Aqui já tem uma informação maliciosa, ele fala, critério estatuto. Não, não é critério estatuto. Ele deveria ter dito. Proposta de complementação do critério do estatuto, que é disso que esse documento trata. Ele não está reproduzindo o que está escrito no estatuto. Nenhuma dessas simulações está escrita no estatuto. Vocês acabaram de ver o texto do estatuto. É cristalino. E é óbvio que aquela fórmula está incompleta. E aí ele começa a elocubrar premissas e a fazer ponderações de qual seria o peso de cada plataforma na composição da receita. Ou seja, eles arbitram que daquele preço de 1 bi 300, 60% neste cenário viria da TV aberta. Eu imediatamente perguntei, mas da onde você tirou isso? Ah, não, a gente fez umas simulações, pegamos informações do Intermeios, que é um relatório anual que é publicado pelo mercado publicitário, e a gente estimou receitas passadas, corrigimos, trouxemos para agora, e aí a gente calcula uma ponderação. Bom, se ele calcula uma ponderação, cada uma dessas pessoas nessa sala pode ver diferente e pode chegar a números diferentes. Não há má fé nisso. De fato, né, se teve que fazer todo esse reboliço, né, todo esse aprofundamento, busca a fonte disso, busca a fonte daquilo, para tentar chegar num número que pode ser, né, então fica bem complicado, né? Como ele está falando aqui, que qualquer pessoa pegando esses dados pode chegar a dados diferentes, a respostas diferentes. É interessante isso. É fato. Quando a gente tem que complementar uma regra, a gente tem que construir uma premissa de complementação. Só que essa premissa tem que ser aprovada por todos. E até hoje isto não foi aprovado por todos. Outro dado interessante, que é veiculado nas redes, é que eles dizem que o Flamengo alega que o critério de rateio do pay-per-view, que eu expliquei para todos vocês, que é aferido o percentual de venda de cada clube, não é um critério da audiência. Ora, se eles verdadeiramente acreditassem nesta falácia, por que eles estariam ponderando o pay-per-view aqui, aqui, aqui e aqui? É porque o pay-per-view é sim um critério de aferição de audiência. Lembrem-se, a fórmula do anexo 1 fala em aferição dos índices de audiência. Se é fato, como eles alegam agora, que o critério de aferição de audiência do pay-per-view, que é a venda de cada clube, não é um critério crível de audiência, por que eles usaram nas simulações deles? É contraditório, não faz senso. É conversa para boi dormir. Vamos para a próxima tela. Como ficaria a situação do Flamengo nesses 5 cenários que foram apresentados? E aqui eu vou tentaria usar essa tecnologia aqui que é antiga. Vejam aqui. Cenário 1. O percentual ajustado diz respeito ao percentual de cada clube Libra no grupo Libra. No cenário 1, o Flamengo ficaria com 20,4% dos 30% da receita de audiência. No segundo, 19,25%, 19,18% no terceiro, 26,28% no quarto e 27,18% no quinto. É uma variação substancial de 19% para 27%, certo? Mas se nós formos comparar esse percentual com o que o presidente BAP disse, o Flamengo tem 29% da audiência nacional,
Nós partimos desse dado, que são dados de pesquisas públicas, e aí nós calculamos o quanto seria o tamanho da torcida do Flamengo neste grupo Libra. E sabe quanto é esse percentual? Ele é de 47% da torcida dos clubes Libra. Vamos lá. O que é que gera dinheiro na vida? É a torcida. Quem é que gera o dinheiro na vida? Quem é que gera audiência na vida do futebol? É a torcida. Quem compra camisa? Quem compra pay-per-view? Quem se engaja nas redes? Quem representa o maior público médio do campeonato, por anos e anos seguidos ao longo de todos os tipos de competição? É o Flamengo. Então, o critério básico que o Flamengo tem lutado até aqui, quando a gente propõe uma discussão de um novo formato, é que seja pelo menos em 30% de receitas que estão sendo distribuídas de uma forma democraticamente equitativa, que se leve em consideração a capacidade, a força de geração de receita de cada clube. E a força do Flamengo está na sua torcida. Como é possível que a gente possa comparar o tamanho da torcida do Flamengo, por exemplo, com o tamanho da torcida do Bragantino, Red Bull? Gente, não dá. Então, se aqui a gente fosse levar em consideração e usássemos percentuais publicados em pesquisas nacionais, a participação do Flamengo nesse índice de audiência deveria ser 47%. Ou então a gente vai discutir alguma coisa, eles podem comprovar que o racional não está bom, mas não pode ser nem 19 nem 26. É absolutamente incongruente com os números que são apresentados. Vamos em frente. Bom, diante disso tudo, o resumo é indiscutível a necessidade de preenchimento da lacuna da fórmula de rateio de audiência, né, que implica numa inegável complementação do anexo 1. Complementar é modificar. O Aurélio explica isso. Não há dúvidas quanto a isso. E o Estatuto da Libra estabelece que de forma indelével, indubitável e cristalina, no parágrafo 2º do artigo 15 do Estatuto, que foi a primeira tela que eu mostrei, e no artigo 51 do Estatuto também, em 2 artigos que se constituem em pedras fundamentais do direito de veto, é cristalino, unanimidade. Portanto, se complementar é modificar, qualquer discussão sobre a aprovação daqueles 5, 8, 10 cenários que sejam propostos para complementar uma fórmula incompleta, tem que ser aprovado por unanimidade. Próximo, por favor. Tanto é fato, e eu já falei isso, mas vamos repetir, porque agora nós vamos mostrar de onde nós estamos extraindo os fatos que estão sendo exibidos. Tanto é fato que essa complementação demanda unanimidade, que a Libra, depois de meses de discussão com o Flamengo, convoca uma assembleia cujo objetivo, dentre outros temas, é a deliberação sobre os parâmetros a serem utilizados pela Libra para a mensuração da audiência aferida em decorrência do contrato Globo. Ora, gente, se aquela fórmula fosse completa e cristalina, que necessidade haveria de se convocar uma assembleia para se votar? De fato, né, a aprovação de todo aquele primeiro contrato lá no início, de não terem verificado cada parte do contrato, está causando todo esse problema. Se a fórmula, como fala aqui, se a fórmula fosse completa, não haveria necessidade dos clubes se reunirem em uma reunião, enfim, né, para poder resolver esse problema agora. Então foi algo que foi mal feito lá no início, que agora está trazendo todo esse problema aí para, né, pelo menos o Flamengo aqui, que está perdendo muito dinheiro, né, e o programa também, que está perdendo dinheiro. Qual seria o parâmetro que nós iríamos adotar para complementar aquela fórmula incompleta? No entanto, família, tem uma questão que é bem importante ressaltar, é que são os únicos 2 clubes que estão perdendo dinheiro, né? E o Grêmio
até o momento eu não vi nada, eu vou pesquisar depois sobre, para ver se de fato o Grêmio também está se manifestando a respeito daqueles 8 milhões que a gente viu lá mais anteriormente ali, né? Porque os outros clubes estão ganhando mais. Então, quem está ganhando mais, acredito que não está se manifestando justamente porque está ganhando mais dinheiro. E essa discussão, de novo, tem que ser aprovada por unanimidade. Vamos em frente? A gente traz aqui o edital da Libra. Nós não estamos aqui inventando. Vejam, reproduzimos o que está no quadrado em vermelho. Item 1 da ordem do dia. Deliberação sobre os parâmetros a serem utilizados pela Libra para a mensuração da audiência aferida no contrato Globo. Está aí. Fato. Não é fake. Próximo, por favor. A gente está mostrando apenas aqui a complementação do ofício de edital. Vamos em frente, por favor. Vamos entrar no litígio. A gente acabou de tomar um tempinho dessa audiência para explicar qual é a tese legal, qual é o suporte legal da fundamentação do Flamengo. Eu vou repetir de cabeça. Não se modifica o anexo 1 sem unanimidade. Se a fórmula é incompleta, e evidentemente incompleta, ela tem que ser complementada. Complementar é alterar, portanto, qualquer votação. Sejam apresentados 30, 40, 50, 80 cenários, um deles tem que ser aprovado por unanimidade. E até hoje, isto não ocorreu. Vamos em frente? Outra coisa importante, né? Nós discutimos essa fórmula incompleta, a necessidade de complementação, mas nós também pedimos que, naquela pauta, e esse item foi incluído, se discutisse a criação do fundo de compensação, aquele fundo ao qual o presidente BAP, na segunda tela dessa apresentação, disse que o Flamengo estaria ganhando, se não me lembro de cabeça, 321 milhões, se este fundo de compensação tivesse sido implementado. E ele não o foi. Próximo, por favor. Muito bem. Nós vamos entrar agora numa narrativa detalhada do que se discutiu e do que não se deliberou nessa Assembleia que foi convocada e teve início em 16 de maio desse ano, foi interrompida, e a gente vai explicar isso tudo, e foi retomada em 26 de maio. É absolutamente... Desculpe, 26 de agosto. 26 de agosto. Obrigado aqui. Tem pessoas implacáveis e competentes que não me deixam derrapar na curva. Foram discutidos, inicialmente, os 5 cenários elaborados pela Matos Project. Aqueles mesmíssimos que nos foram apresentados na nossa primeira reunião, no fim de fevereiro de 2025, lá nos escritórios da Matos Project. E discutiu-se também um 6º cenário apresentado pelo Flamengo, que é o cenário que nós defendemos, que propondo que o critério de rateio da verba de audiência fosse a fórmula de audiência da receita variável de pay-per-view, conforme consta do contrato Globo. E que fórmula é essa? É o cadastro, o tal cadastro que a Globo mensalmente calcula de quantos compradores são torcedores dos clubes. E após isso, ela afere o percentual de quanto cada clube vende por mês. E com base nesta aferição, distribui o dinheiro da receita variável de pay-per-view, que não está em discussão aqui. Porque o contrato fala sobre 2 tipos de receita. Receita fixa, dos quais os 30% de audiência se constituem no cerne dessa questão jurídica, e depois fala da receita variável de pay-per-view. Portanto, outro reconhecimento de que o cadastro do pay-per-view, o poder de compra de cada clube, é uma metodologia de aferição de audiência. Próxima página, por favor. Também é fato que, depois dos debates, a Matos Project reduziu aqueles 6 cenários, os 5 inicialmente apresentados pela Matos e o apresentado pelo Flamengo, a 3 cenários. Um
o 4 e o 6, para que fossem votados. Muito bem. E votação para quê? Para aferir o parâmetro a ser utilizado na mensuração da audiência do anexo 1. Próxima tela. Como não houve consenso, os debates foram longos, essa Assembleia, estivemos presentes o presidente BAP e eu, a maioria dos clubes desejasse adotar o cenário 1. Se vocês se lembrarem, o cenário 1 é o que dá 19% para o Flamengo, sendo que o cenário 5 daria 27%. Estranhamente, todos votam pelo cenário que o Flamengo ganha menos, muito embora represente 47% da torcida da Libra e muito embora represente a maior força de vendas do Brasil dentre todos os clubes brasileiros. Muito bem, ok. Como não houve consenso, a Assembleia foi suspensa. Todos de comum acordo, vamos suspender, vamos dar um tempo para o Flamengo procurar os clubes que, se aprovada for a metodologia apresentada pelo Flamengo, para que sirva como parâmetro da audiência para complementar o anexo 1, explicasse a eles os quês e os porquês do nosso racional. Nesse momento, o presidente BAP, na única atitude conciliatória apresentada em 8 meses de discussão, diz: olha, nós já estamos em maio, vocês estão aqui lutando pelo anexo, pelo cenário 1, eu vou topar perder dinheiro esse ano, mas vamos para o cenário 4, que não é tão ruim para mim, né? Vou lembrar aqui, o percentual do Flamengo no cenário 4 era de 26%. Então ele sai de 19% e vai para 26%. Agora, contanto que, nesse mesmo momento, a gente ajuste qual vai ser o cenário adotado de 26 a 29. Marcelo, um detalhe é o seguinte: neste momento não havia sido paga uma única parcela relativa a estes 30%. Toda essa discussão visava culminar com este pagamento. Então, em boa fé, estávamos discutindo antecipadamente como deveria ser essa divisão. Como o primeiro pagamento seria em 25 de julho, eu sugeri, olha, seja para que vocês não tenham impacto nos orçamentos de vocês esse ano, seja para não interromper o fluxo que vem à frente, nós sugerimos isso aqui, o impacto no orçamento que cada um de vocês já fez esse ano, considerando mais dinheiro, seria muito menos impactado. O Flamengo já estava impactado. Isso era uma tentativa. Interessante isso, família. Porque, né, pelo que o BAP está falando aqui, o Flamengo já estava antevendo aí, né, já estava visualizando que teria esse problema, que teria esse impacto no orçamento de todo mundo. E tentou buscar uma solução, né? Será que não tem gravação dessa assembleia? Eles não gravam as assembleias? Seria interessante, né? Pra gente até ver, né? Disponibilizar isso pra mídia, pra gente analisar. De fato, seria muito interessante isso. De criar algum conceito de transição que gerasse conforto para eles para assumir o conceito do Flamengo a partir do ano de 26. Perfeito. E desde fevereiro deste ano até o presente momento, nenhum clube Libra, em conjunto ou separadamente, apresentou ou sinalizou a menor intenção de se sentar e discutir uma fórmula consensada de complementação do anexo 1. Para a próxima tela, por favor. Bem, gente, está na hora da gente começar a ver os números da verdade, né? Essa tabela aqui, ela é produzida com dados na receita de 2024 dos clubes, publicados pela Ernst Young, numa análise que é um raio-x do desempenho de todos os clubes no Brasileirão da Série A do ano passado. A coluna da proposta Libra, como está escrito lá em cima, é o cenário 1. A coluna da proposta Flamengo é o cenário 6. Para que a gente pudesse comparar bananas com bananas, aos cálculos elaborados pela Matos Project, nós somamos 13 milhões de reais por clube para chegarmos a esses números aqui. Por quê?
porque esses 13 milhões de reais foram pagos em 2024 de forma igualitária a todos os clubes. E, portanto, para a gente saber o quanto se receberia em 25 no cenário Libra e no cenário Flamengo, para poder comparar com uma remuneração total, a gente tinha que somar antecipação, certo? Aí a gente vai comparar laranja com laranja. Como é que fica essa comparação? Atlético Mineiro, que em 24 ganhou 96, na proposta Libra ganha 123, e na proposta Flamengo ganha 122. Ele tem um ganho de 27 milhões de reais na proposta Libra, vis-à-vis a 24, e o Flamengo 26. Esse é o racional da tabela. Próximo clube, Bahia, em 24 ganhou 94 milhões, na proposta Libra ele passa a ganhar mais 36 milhões, e na proposta Flamengo ele passa a ganhar mais 29 milhões. Todos continuam ganhando valores significativamente importantes quando comparados com o que ganhavam em 24. E o Flamengo? Bem, no cenário da proposta Libra, ele ganhará, nas estimativas, 197 milhões. Portanto, perde 103 milhões de reais por ano. Eu tenho que fazer um comentário aqui. O presidente BAP tem sido atacado. Mas tá um pouquinho diferente do que tinha aquela proposta, né? Do início, não tá, família? Que nem o Grêmio aqui, a gente tinha calculado 8 milhões, né, de perda. E aqui tá dando 28 milhões. Né? E na proposta aqui do Flamengo, na proposta Libra, né, 28 milhões ele tá perdendo. E na proposta aí que o Flamengo apresentou 22, ou seja, né, ia perder menos. Já tá perdendo bastante 28 milhões. Interessante. Todos os clubes aqui, né, até o São Paulo, né, perde menos aqui com a proposta do Flamengo. O Palmeiras perde 1 milhão a mais, certo? Grêmio 22, Flamengo 50 milhões ali. Da própria proposta do Flamengo ainda ele está perdendo 50 milhões. É interessante. De uma forma um tanto quanto, de novo, maliciosa, dizendo: o Flamengo nunca perdeu 100 milhões de reais. Esse é um leitor de cérebro travado. Ele toca no livro, já começa a bocejar, ele lê um pouquinho. Isso é balela. Isso é discurso de quem quer nos oprimir, etc, etc, etc. Tal. Está aí o número, gente. Ganhou 300. Né? De acordo com a Ernst Young. Na realidade, esse valor foi 297. Mas a Ernst Young, ela fez os cálculos dessa e tem um pequeno arredondamento. Na proposta Libra, o Flamengo perderá 103 milhões quando comparado com 24. E na proposta do Flamengo, ele vai continuar perdendo 50 milhões. Isto prova, salvo o melhor juízo de cada um de vocês, uma razoabilidade do Flamengo. Ele não está buscando os 100 milhões que ele já perdeu. Ele está buscando atenuar a perda de 100 milhões. Certo? Família, né, pela que a perspectiva do Flamengo é assim, pô, já perdi, mas vamos tentar equilibrar ali, deixar quase no meio a meio. Deixar equilibrado mais as perdas ali. Interessante. Certo, presidente. É por aí que a gente está caminhando. E o que acontece com o Grêmio? O Grêmio, no cenário da Libra, perde 28. No cenário do Flamengo, ele atenua a perda para 22 milhões. E o Palmeiras? O Palmeiras andou dizendo nas redes que ele ganharia, se não me falha a memória, eu não vou citar esse número como sendo certo, que ele ganharia 10 milhões de reais no cenário proposto pelo Flamengo. Isso não é verdade. No cenário proposto pela Libra, o Palmeiras perde 7 milhões. E no cenário proposto pelo Flamengo, ele perde 8 milhões. A situação dele piora, não melhora. Né? Quem é que melhora a situação? Eu vou pular uma linha. O São Paulo, porque no cenário Libra, ele perde 3 milhões. E no cenário proposto pelo Flamengo, ele perde 1. Então, ele tem um ganho de 2 milhões. Nesse meio tempo, né, o Red Bull, com aquela torcida gigantesca, né, ela, na comparação com 24, proposta Libra,
ganha mais 35 milhões. Senti aí uma cutucada aí. Deu uma alfinetada aí no Red Bull. Na proposta Flamengo, mais 24 milhões. Não dá para calcular o Santos, porque o Santos não disputou a Série A do ano passado. Então não dá para comparar bananas com bananas. Mas aqui o Vitória, que faturou 85 milhões, né, em 94, ele ganha mais 31 milhões, que o leva a um total de 116 na proposta Libra, e na proposta Flamengo ele ganha mais 16 milhões, que o levaria a 101 milhões. Estes são os números. Essa é a discussão que está na mesa, né? A discussão sobre qual cenário vai ser adotado para mensurar e completar o anexo 1 do Estatuto. Vamos em frente. Outra coisa que é absolutamente verdadeira. O Flamengo sempre esteve e continua à disposição para sentar na mesa e buscar uma solução consensada. A única coisa que o Flamengo quer é que minimamente nos 30% da remuneração fixa seja reconhecido o quanto cada clube agrega de valor no bolo da geração das receitas. Coisa que, pelos números que vocês viram, quer seja percentualmente, quer seja em números absolutos, não está acontecendo de forma alguma. Então, e eu já falei isso, até o presente momento não recebemos nenhuma proposta de acordo. Vamos seguir? Bem, agora começa aqui a acontecer uma série de fatos desagradáveis. A Assembleia é interrompida em 16 de maio, eu já disse a vocês se lembram da tela, porque foi dado um espaço para que o Flamengo procurasse os clubes. O Flamengo procurou Santos, Bahia e Vitória, fomos a Santos, o presidente e eu, falamos com Bahia e Vitória, que preferiram fazer por vídeo, a gente estava disposto a ir na sede de cada clube, e todos eles disseram assim, de forma peremptória, não, eu acredito que o cenário 1 é o que melhor me atende, portanto eu vou votar no cenário 1. Ninguém esboçou a menor intenção de discutir uma proposta que fosse conciliatória. Seguindo. Muito bem. A gente está ali aguardando, naquele processo de procurar clube, aguardando a continuação da Assembleia, e aí a gente é surpreendido, né? Um fato novo. Em 25 de julho, lembre-se, a Assembleia começou em 16 de maio e foi interrompida. Sem nenhuma deliberação. Não se votou nada. E foi convocada para que fosse votado um cenário para ser adotado. A Matos Projects vai, e sem o nosso prévio consentimento, instrui e autoriza a Globo a efetuar o pagamento da primeira parcela da verba de audiência com base no quê? No cenário 1. Quem aprovou isso? Ninguém. Saiu da cabeça deles. Só pode ser. Esse cenário não foi aprovado por unanimidade dos clubes. Portanto, em flagrante desrespeito e violação do Estatuto. Próxima, por favor. Bom, diante, né, desse pagamento irregular, o Flamengo notifica a Libra, notifica a Matos Projects e a Globo, expondo a ilicitude do ato que se configura no envio da instrução do pagamento da primeira parcela de 4 da verba de audiência, de acordo com um cenário que foi sequer submetido à votação. E, portanto, muito menos aprovado por unanimidade. E dissemos... Tá, tem dois problemas aí. Primeiramente, né, família, a gente consegue, pela explicação, pela perspectiva aqui, dos fatos que o Flamengo está trazendo aí pra gente, é que, primeiro, não teve a unanimidade ali, né, na votação. Segundo problema aí que a gente consegue ver é que a empresa contratada pegou e tacou foda-se e passou lá, ó, libera aí o pagamento, vai ser esse cenário aqui. Então são dois erros gravíssimos que a gente consegue perceber aí conforme a narrativa que a gente está analisando aqui agora, né? Isso é um problema muito grande,
por favor, não realizem mais pagamentos. Essa Assembleia está em aberto, não tem deliberação, isso é flagrantemente ilegal. Ok, vida que segue. E aí, próxima tela, por favor. O que é que acontece? Aí é um fato gravíssimo, eu diria que até feio, mas tudo bem, isso é uma adjetivação que é minha, eu vou retirar. A Libra altera o edital de convocação da continuação da Assembleia iniciada em 16 de maio de 25. Alteração essa que, segundo opinião de nossos advogados, foi feita de forma maliciosa, ilícita e inadmissível. A alteração da pauta de Assembleia. Por quê? Porque Marcelo, existem... eu acho importante dizer para todo mundo que talvez não estejam acostumados a esse tipo de procedimento de empresas de capital aberto ou de associações, que é ilícito você alterar uma convocação de Assembleia. Ou a Assembleia é interrompida ou ela é finalizada. Você, no ato de prosseguimento de uma Assembleia, você adulterar a razão da convocação da Assembleia, não pode ser considerado um ato de boa-fé. Vão, senhores e senhoras, percebendo a quantidade de fatos que foram se acumulando ao longo desses 8 meses de tentativa de acordo junto à Libra. Vejam quem foi intolerante e quem foi paciente. E eu devo dizer para os senhores, eu não sou conhecido como uma pessoa de natureza paciente. Mas num caso desse, eu acho que eu gastei todo o estoque de paciência que eu vou precisar ter se eu viver mais 100 anos e provavelmente eu não vou viver. Então vejam, ainda que houvesse a notificação dizendo que eles estavam fazendo algo diferente do que era combinado, nós não entramos na justiça nesse momento, ok? Ainda que a Assembleia tivesse aberta. E aí vem a convocação para continuidade com alteração do que estava sendo discutido. E a gente vai explicar para vocês, no nosso entendimento, por que eles fizeram isso. Porque finalmente eles reconheceram que eles estavam errados e que eles não tinham mérito no que estavam fazendo. Siga, Marcelo, por favor. Não tinham mérito na insistência de uma aprovação sem unanimidade. Só complementando o comentário do presidente Barra. Próxima tela, a gente quer trazer aqui agora a convocação para a continuação da Assembleia, iniciada em 16 de maio, e que teria lugar aqui no dia 26 de agosto de 25. Bom, muito bem. Desculpa, 26 de agosto de 25, exatamente. Na próxima página, por favor. Aqui está. Assembleia Geral retomada, não é uma nova Assembleia. Terá como ordem do dia os seguintes assuntos: votação sobre a proposta de alteração do critério de mensuração de audiência apresentado pelo Flamengo em decorrência do contrato Globo. Negativo. Próxima tela vai mostrar de forma, assim, muito cristalina, na próxima, por favor, a Assembleia de 16 de maio, ela é convocada para deliberação sobre os parâmetros a serem utilizados pela Libra para a mensuração da audiência, com vistas a complementar uma fórmula incompleta. Eles vão e mudam. Em 26 de agosto, votação sobre a proposta de alteração do critério de mensuração de audiência apresentado pelo Flamengo. Nós nunca apresentamos isso. Nós fomos à Assembleia de 16 de maio para votar. E nos apresentamos em que pese essa malícia aqui, segundo os nossos advogados, nós fomos lá para explicar, vem cá, não tem nada a ver com isso, tem a ver com outras coisas, e aí o que acontece? Vamos continuar. Bom, é muito importante a gente falar isso, porque foi a explicação que o presidente do BAP deu. Segundo os nossos advogados, a alteração da... Bom, família, esse é um terceiro fato aí que é o terceiro problema, né? Essa adulteração aí da pauta, né, da Assembleia. A Assembleia iniciou com uma pauta e ela ia continuar com outra, invertendo, né? Na realidade ali era uma votação,
e eles estavam invertendo como se o Flamengo tivesse proposto, o que não foi o caso, né? Foi discutido vários cenários e um dos cenários era um que o Flamengo trouxe. É diferente do que, ó, essa é a proposta. É sim ou não, né? É totalmente diferente. A pauta na retomada da Assembleia configura verdadeiro abuso de poder. Por que abuso de poder? Porque eles estão no controle da convocação. A gente não tem nenhuma margem de manobra de dizer, olha, a convocação tem que ser assim ou tem que ser assado. Quem está no controle dessa pauta é que abusa de poder, não quem está sendo abusado. Porquanto uma Assembleia suspensa deve necessariamente restringir-se aos temas previamente constantes do edital de convocação. Isso é claro, é a mesma coisa em qualquer convenção, em qualquer Assembleia de condomínio. Só se discute assunto da pauta. Quando se coloca algum assunto fora da pauta, quem não está a favor da proposição de debate, isso não está na pauta, vai para a próxima. A gente sabe disso. Quem já foi a qualquer Assembleia de condomínio sabe. Qualquer inovação na ordem do dia somente poderia ser submetida à apreciação dos associados mediante convocação para nova Assembleia, não para uma continuação, com observância dos prazos e formalidades estatutárias legais. Acho que o ponto é cristalino. E o que é que a gente quer dizer aqui? O fato é que no decorrer dessa Assembleia, nós levantamos várias questões de ordem, não refletidas na ata, vamos nos referir a isso nas telas seguintes. Foi dada continuação, né, à votação. A maioria dos clubes adotou o cenário 1, tendo Volta Redonda e o Flamengo, que apresentou o voto divergente. Nós apresentamos o voto divergente por escrito e pedimos que fosse transcrito na ata. E entregamos o voto físico e, após a Assembleia, enviamos o voto eletronicamente para que facilitasse a transcrição na ata. O que acontece nessa Assembleia? 2 votos não aprovaram o cenário 1. Se não aprovar o cenário 1, essa decisão é nula, porque o Estatuto diz de forma peremptória e indiscutível que há que se ter uma aprovação unânime de qualquer alteração. Eu não vou voltar a esse ponto, porque eu já falei umas 5 ou 6 vezes sobre isso. Essa decisão é nula e talvez aquela alteração da convocação possa também gerar uma nulidade da Assembleia. Só não sei, os advogados estão estudando. Bom, família, a gente consegue ver aí, analisando, pelo que eu entendi aí, né, tem vários atos que são gravíssimos e que podem prejudicar a própria Libra, né? Porque se tiver tudo isso registrado, se isso de fato, né, for verídico, não vejo muita saída para os outros clubes. De fato, fica difícil, complicada a situação. Próxima, por favor. Muito bem. Fato gravíssimo número 2. A Assembleia foi em 26 de agosto. A gente manda e-mail pedindo que mande a ata. Não veio. A gente manda e-mail, liga, pedindo que venha a ata, não veio. Aí a ata chega quando? 17 de setembro. E o que a gente percebe da ata? Isto. Ela não descreve trechos de importância vital dos debates. Trechos em que a gente argue questões de ordem, como alteração da convocação e vários outros. O que foi que o Flamengo fez? Tudo ainda ali. Notificou a Libra, pedindo os arquivos contendo a gravação do que foi discutido, porque tem um artigo no Estatuto que diz que todas as assembleias são gravadas. Bom, agora já respondeu a nossa pergunta, né, nossa questão, ou seja, tem os vídeos, né, das assembleias, né, então é gravado tudo. Isso já vai ajudar muito a desvendar todo esse problema aí que a gente está tendo na Libra. E que qualquer membro pode pedir a gravação das fitas. Até hoje não mandaram nada. E o prazo venceu sexta-feira, nós demos um prazo largo para eles. Então nós estamos hoje, em 6 de outubro, e essa gravação não foi entregue. Aí tem aqueles velhos ditados populares. Quem não deve, não teme.
que ocultar de um sócio um direito assegurado no estatuto? Cada um de vocês que tire as suas conclusões. Então, nós seguimos. Fato gravíssimo número 3. Em 25 de agosto de 25, mesmo após uma segunda notificação que o Flamengo mandou para a Libra e para a Globo, a Libra enviou instruções para a Globo para que ela efetuasse o pagamento da segunda parcela da verba de audiência a ser paga em 25 de setembro. Com base no quê? No mesmo cenário 1, que não foi aprovado por unanimidade quando se encerra a Assembleia do dia 26. Flagrante violação do Estatuto. Tá. No primeiro pagamento, certo? O Flamengo enviou a notificação, tanto para a Globo como para a Libra, que não havia sido aprovado isso. Beleza. E depois eles repetem o mesmo erro. O Flamengo já havia, né, enviado essa solicitação, né, a mensagem avisando, ó, tá errado, não foi aprovado nada ainda. E mesmo assim a Globo faz o pagamento? Só porque a Libra enviou as instruções, né, não comunicou o Flamengo de, olha, estão solicitando o pagamento aqui, já foi aprovado, como é que foi a conversa aí entre vocês, né? É estranho, não faz muito sentido isso, porque já tinha sido notificado, ó, tá errado, não é para fazer o pagamento porque não foi decidido nada. E aí a Libra envia, né, o pagamento, a solicitação da segunda parcela, né, o pagamento da segunda parcela. E a Globo não questiona? É estranho isso, né, gente? Estranho, família, estranho. E aí, próxima tela, a gente teve que agir, né? Diante de tantas e flagrantes irregularidades e atos ilícitos que nós mostramos aqui, alteração de convocação, instrução de pagamento sem deliberação unânime, 2 vezes. Uma não basta, vamos fazer 2. Eles são bonzinhos, eles que latem e não mordem, cachorro que não morde, então tudo bem, vamos lá. Muito bem. E acima de tudo, né, pela tentativa da Libra de implementar um critério da verba de audiência sem a aprovação unânime dos clubes, o Flamengo vai e no legítimo direito de defesa, ele busca a justiça. Busca a justiça porque cansou. De 6 de fevereiro, na primeira Assembleia, até o dia 17 de setembro, foi isso tudo que aconteceu. E aí, então, no dia 18 de setembro, o Flamengo ajuiza essa ação. E aí ficam dizendo, não, porque o Flamengo ele quer massacrar os outros, eles querem matar os outros de fome, etc. e tal. Olha, em qualquer sociedade limitada, anônima, associação civil, qualquer clube tem o direito de defender os seus interesses. E são direitos legítimos que o Flamengo está tentando defender aqui. Ele não pode ser vítima de atos ilegais, de aprovações ao arrepio do Estatuto. Isso é absolutamente inadmissível. E foi o que nós fizemos. E aí, né, estamos terminando aqui. Podia mostrar a próxima tela? Entramos, através dos nossos advogados, na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo uma cautelar para que a Justiça deliberasse a suspensão de qualquer quantia a ser paga com base no critério de audiência por falta de aprovação unânime. Agora faz até sentido do porquê da desembargadora ter bloqueado a verba, né? Provavelmente ela teve acesso a tudo isso com muito mais informação do que está sendo apresentado aí. Sem sombra de dúvidas, ela identificou que havia sérios problemas no meio de tudo que foi apresentado e foi lá e deu uma travada na grana. Faz mais sentido. O que eu consigo aqui, né,
construir na minha mente é isso, o raciocínio, né? Porque ela teve acesso bem mais dados do que a gente está tendo nesta apresentação. Com certeza aqui está bem resumido tudo. A desembargadora, excelentíssima doutora Lúcia Helena do Passo, ela deferiu a cautelar do Flamengo. Nesse momento em que estamos falando, já foi interposto um recurso da Libra, tentando que essa cautelar concedida seja revogada. É um processo que pode demorar aqui, sei lá, de 15 a 30 dias. O nosso vice-presidente do clube e eminente advogado pode esclarecer esse prazo, mas o fato é, o Flamengo aguarda com serenidade a decisão da Justiça, seja ela qual for. Até porque nós vamos iniciar imediatamente o que tem que ser feito. O processo de arbitragem na Câmara Arbitral prevista no Estatuto da Libra, para mostrar que existe uma fórmula incompleta, que precisa ser completada. Complementação é alteração do Estatuto. Portanto, demanda unanimidade, e que o Flamengo tem sido, através de uma série de atos praticados, desrespeitado no seu direito de sócio, como eu já disse aqui repetidas vezes, sem que se considere nada do que foi aprovado por todos na Assembleia de setembro de 24, quando se alterou o Estatuto da Libra. Então, esse é o estágio das coisas, é aonde nós nos encontramos e ao relato dos fatos. Eu gostaria que todas as senhoras e os senhores lembrassem do seguinte: todas as vezes que a gente citou um fato, nós mostramos a fonte. Não mostramos um relatório elaborado pelo Flamengo. Não mostramos um fato num pedaço de papel que tivesse sido escrito pelo Flamengo. Mostramos relatórios apresentados pela Matos Project, pela Ernst Young, editais de convocação emitidos pela Libra. Lyric, o menor aparelho auditivo do mundo, confortável e com bateria de longa duração. Os fatos foram baseados nesses documentos. Não quero me alongar e eu então encerro por aqui a nossa apresentação de tudo. Bom, família, se de fato tudo que foi apresentado aí não foi nada produzido pelo Flamengo, fica bem difícil a defesa dos outros clubes aí. Porque tem coerência em tudo o que o Flamengo está passando aqui pra gente. Claro, a gente vai analisar a perspectiva de todos os outros clubes que se manifestaram a respeito, né? Até estranho. E aí só o Palmeiras está rebatendo. Os outros clubes parece que estão quietos. Mas a gente vai buscar trazer aí a perspectiva de todos. Tudo o que aconteceu e das providências que foram tomadas pelo presidente e pela diretoria do clube na defesa do interesse de quem? Quem é o dono deste clube? São os seus associados. Quem é que representa os associados? É esse conselho. O presidente BAP tem que representar os associados desse conselho no legítimo exercício de direitos seus, que são mais do que justos, como foram mostrados. Então, muito obrigado pela atenção. Bom, família, acredito que é isso, né? Foi bem interessante acompanhar todo esse passo a passo aí, todo esse vídeo explicativo aí do Flamengo. Achei muito bacana da parte do Flamengo trazer isso, tornar público, para mostrar não só para eles internamente, mas para a mídia em todo, né, que está acompanhando o caso, para saber, né, o que de fato estava ocorrendo aí nesse rolo todo, tá? Então, muito obrigado, Flamengo, porque sensacional aí, bem coerente tudo que foi apresentado. Claro, vamos analisar também aí a perspectiva dos outros clubes, mas, né, pelas fontes aí apresentadas pelo Flamengo. Eu, como historiador, né, eu gosto muito de analisar fontes, dados, e tá bem coerente tudo que o Flamengo está apresentando. É claro que os outros clubes também eles podem
trabalhar com informações e deixar algo coerente, mas a gente vai ter que pegar, analisar, nem que seja necessário a gente correr atrás desse estatuto, dar uma lida nele, trazer aqui dado por dado para a gente poder, né, ter de fato ali uma perspectiva correta, né? Não vou falar a verdade, porque em história não existe verdade, tá? Toda história tem a sua perspectiva. Tem perspectiva, no caso da Libra, tem a perspectiva do Flamengo, tem a perspectiva do Santos, do Grêmio, do Palmeiras, do São Paulo, do Botafogo. Enfim, toda história tem vários lados, né? São vários lados da história. E o que vai ficar eternizado, né, na história dentro do futebol vai ser o vencedor. E vai ter sim todas aquelas lacunas, né, das outras perspectivas. Sempre é assim em história, tá? Geralmente a história que é contada é a história do vencedor. Mas foi muito bacana. Eu gostei de analisar, de entender a perspectiva do Flamengo. Eles trazem vários pontos ali que são bem problemáticos, não para o Flamengo, mas sim para os outros clubes e para a Libra em si, tá? Para essa empresa também que liberou, que não deveria ter liberado a informação para a Globo fazer o pagamento das notificações que o Flamengo fez para a própria Globo, e mesmo assim a Globo pegou e fez o pagamento, o que é muito estranho, né? Pô, tem uma empresa e contratei outra para pagar, né, os trabalhadores. E aí os trabalhadores falaram: a gente recebe isso. E aí a empresa que está responsável pelo pagamento fala e faz o que eles pediram, né? Daí eu vou lá e notifico: ó, tá errado, não foi acertado nada ainda, a gente tem que resolver. Daí a empresa que está fazendo o pagamento vai lá e paga novamente, né? Tem algo muito errado nisso, sem sombra de dúvidas. Bom, família, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Não sou de fazer, né, vídeos de react. Eu gosto de tentar construir algo original ali com as minhas palavras, mas ninguém melhor do que o Flamengo para expor a perspectiva dele, então era extremamente necessário isso. E com os outros clubes vai ser da mesma forma. A gente precisa entender todos os lados ali para a gente conseguir ter uma visão clara do que está ocorrendo. Tá bom, família? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Eu sei que o canal é pequeno, mas vai fortalecer demais. Perfeito? Acho que nem fez sentido essa colocação, né? Tenham todos aí um bom final de semana, né? Brasileirão vai pegar fogo aí. Vai ter Flamengo e Palmeiras, uma final antecipada aí. Descansem, curtam e um grande abraço aí.